Olá, meu nome é Joyce, eu sou psicóloga clínica aqui em Curitiba, atendo no Batel, e a gente vai falar hoje sobre prevenção do suicídio, para começar esse setembro, que é o mês da prevenção do suicídio, Setembro Amarelo. É um tema importante para a gente falar, justamente porque é um tema que ainda tem muitos mitos. É um tema que é importante, mas que ninguém sabe como lidar. E como que a gente sabe, por exemplo, como lidar com a dengue? A dengue é um problema também de calamidade pública, assim como o suicídio. E a única forma que a gente tem para conseguir lidar com esse problema é entender o problema. Então, os meios de comunicação acabam sempre levando informações sobre a dengue. Então, assim, a gente sabe o que é a dengue, a gente sabe qual é o mosquito que transmite, a gente sabe como prevenir e a gente sabe quais os sintomas. Então, é muito mais fácil da gente conseguir prevenir. E por que que isso não acontece com outras coisas? E qual que é o diferencial, aqui? A comunicação. Levar esse ensino, levar a educação. A educação, ela é a maior arma de prevenção que a gente tem. Não somos cientistas, não somos biólogos e sabemos qual é o mosquito da dengue. E isso tudo porque existe um meio de comunicação levando essas informações. Então, também é importante a gente levar as informações do suicídio para que a gente consiga aprender a lidar com ele. Quando a gente pesquisa dados do suicídio, eles ainda são dados não muito concretos, porque muitas vezes a gente não é notificado, a notificação não chega até os órgãos responsáveis por isso. E é muito difícil de ter dados concretos, porque muitas pessoas acabam desaparecendo, acabam indo para lugares afastados para cometer o suicídio. Então, a gente não tem um número exato, mas temos alguns dados bem alarmantes. A OMS fala pra gente que 17% dos brasileiros já pensou seriamente em suicídio. Não é uma questão de, não aguento mais, eu queria assumir e voltar daqui 5 anos com tudo resolvido. Não. 17% dos brasileiros já pensou seriamente em tirar a própria vida. É muita gente. 17% é um número muito alto. Desses 17%, quase 5% chegam a elaborar um plano para isso. Quando a gente pensa, nesses dados tão alarmantes, tão difíceis, o que a gente pode pensar também com relação a dados? Que a gente também tem dados muito altos de prevenção. Só que quase ninguém tem acesso a essas informações. E por que isso acontece? Porque a gente está acostumado, a viver uma vida de felicidade, ver as pessoas vivendo suas vidas, suas viagens, seus amigos, suas festas. Eu falo que é uma vida de Instagram, que a gente vive hoje em dia, porque ninguém posta sofrimento. Ninguém tá lá para ver sofrimento. A gente vê as pessoas felizes, a gente vê as viagens, as coisas boas que acontecem, mas a gente não vê, de fato, como que aquela pessoa está se sentindo. E muitas vezes a gente mal consegue olhar para a nossa vida e perceber as coisas que a gente está sentindo também. Isso tudo porque a gente nunca é ensinado a lidar com sofrimento. E por isso que é tão difícil falar do suicídio. Porque a pessoa que chega até o suicídio, ela ou chega a pensar, a considerar o suicídio, é uma pessoa que está em sofrimento profundo. E se a gente não é ensinado a lidar com o nosso sofrimento, imagina lidar com o sofrimento de outra pessoa. É muito difícil.
mas a gente consegue sim. O suicídio, ele consegue ser revertido. Nós temos dados muito importantes sobre esse assunto, que eu vou passar mais pra frente. E eu vou falar um pouquinho de como a gente consegue fazer isso. Como que a gente consegue ajudar, como que eu consigo ajudar, como vocês conseguem ajudar, né? A maioria das vezes, então, é possível evitar que isso aconteça. E como eu falei, a maior prevenção vem justamente da educação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Vou mostrar para vocês a melhor forma, né? Ou pelo menos uma forma diferente, que talvez vocês nunca tenham pensado, para lidar com isso. Como eu falei, né, sobre a educação, então é importante a gente começar do início. O que é o suicídio? O suicídio é a realização desse desejo de morrer ou dar fim à própria vida. É uma forma de se autodestruir. É importante a gente pensar por uma outra perspectiva também. Né? Quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando só da pessoa que comete o suicídio. Cada pessoa que comete o suicídio, ela atinge mais ou menos de 6 a 10 pessoas diretamente, fora as pessoas que são atingidas indiretamente. E esse número tão alto que eu tô falando aqui, de 6 a 10 pessoas, é um número que a gente pensa no âmbito familiar, né? Se a gente para pensar no âmbito escolar, se a gente para pensar num âmbito organizacional, pelo menos 60 pessoas são atingidas também. E o que acontece com essas pessoas que são atingidas com esse ato? Elas podem sofrer coisas muito grandes, né? Muito agravantes, e inclusive podem também começar a pensar em suicídio. Porque quando a pessoa pensa em suicídio, ela está em crise e ela acaba olhando tudo de uma forma muito fantasiosa. Ela acaba não percebendo que existem pessoas ao lado dela, que existem pessoas que se preocupam e que se importam com ela. A pessoa que está em crise, ela se sente sozinha, e por isso que é tão importante conseguir conversar. É por isso que é tão importante que essa pessoa tenha com quem falar, tenha com quem dividir esses momentos, para ela não se sentir mais sozinha. Esse número que eu estou falando, né, de 6 a 10 pessoas que são atingidas, essas pessoas, elas sentem essa perda de uma forma tão traumática, de uma forma tão cruel, que elas podem também chegar ao suicídio. Então, não é uma pessoa que é atingida por um suicídio. Muitas pessoas são atingidas por ele. Voltando, então, para as estatísticas, né? No mundo inteiro, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Sendo que a primeira delas são os acidentes de carro, que a gente sabe que são muitos, né? E aqui no Brasil, muita gente acaba cometendo suicídio, né? Em média, 11 mil pessoas por ano. É muita coisa. São mais de 800 mil pessoas tirando a própria vida por ano. 800 mil pessoas que poderiam estar aqui e não estão mais, porque a gente não aprendeu a lidar com o sofrimento humano. Porque a gente não sabe como lidar com essas pessoas que estão sofrendo. É muita coisa. A média brasileira, ela é uma média até baixa se a gente compara com outros países. Isso porque a média brasileira é de 6 a 7 mortes em cada 100 mil habitantes. Né? Nos outros países, a gente tem uma média de quase o dobro disso. A média dos outros países varia aí entre 13, 14 a cada 100 mil habitantes. Mas por que eu estou falando que é
algo ainda de calamidade pública que é muito difícil da gente controlar e que é muito perigoso e que a gente precisa prestar mais atenção. Porque embora a nossa média aqui no Brasil seja mais baixa, né, quase metade dos outros países as médias são estáveis. Né? Então, ano passado foram de 13 a 14 mortes, ano que vem vão ser de 13 a 14 mortes, esse ano de 13 a 14 mortes. E aqui no Brasil não. Todo ano esses números mudam. E esses números vêm crescendo. E é muito importante que a gente pare para pensar no que está acontecendo e como que a gente pode ajudar. 32 brasileiros morrem por dia, a cada 40 segundos. 40 segundos, alguém comete suicídio. Quanto tempo que a gente está aqui conversando? Quanto tempo que eu estou aqui falando com vocês? Quantas pessoas já cometeram suicídio nesse tempo? É muita gente e é muito preocupante. Se a gente para pensar em questões de gênero, por exemplo, quem comete mais suicídio? Quem morre mais? As mulheres cometem mais tentativas, mas os homens morrem mais. E eu não sei o quanto vocês têm conhecimento sobre esse assunto e se vocês fazem ideia do porquê disso. Mas assim, as mulheres fazem mais tentativas, mas os homens acabam se matando mais pela forma que eles escolhem. Muitas vezes as mulheres escolhem um método que a gente consegue reverter se a gente chega num momento muito próximo, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito porque não tem necessidade, né? A questão aqui é a prevenção. Então, falar dos métodos não é preventivo. É importante a gente falar também, né, dessa questão dos homens. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode pensar a respeito disso é justamente no machismo. Por que eu estou falando de machismo numa palestra de prevenção do suicídio? Porque os homens são ensinados desde crianças que eles não podem sentir, que eles não podem demonstrar o que eles estão sentindo e que eles não podem ser fracos. Então, esses homens acabam guardando muitos sentimentos, não expondo esses sentimentos até o momento em que eles não aguentam mais. E quando eles não aguentam mais, ainda assim é muito difícil de pedir ajuda. Ao invés de pedir ajuda, eles acabam tentando, de alguma forma, solucionar, né, esse sofrimento, parar com esse sofrimento da forma que eles se encontram. E isso é muito difícil. E por que o suicídio é uma questão cultural também, né? Além dessa questão que eu tô falando para vocês, né, do machismo e a relação com o suicídio dos homens também, a gente pode pensar em dados relevantes, por exemplo, que existem índices maiores de suicídios entre pessoas do meio LGBT, né? Homossexuais, bissexuais, transexuais. E isso tudo tem muito a ver com questões culturais, com a não aceitação da família, da sociedade e até com a própria não aceitação de quem é. Esses números acabam sendo muito maiores quando a gente pensa nessa população. E um dado que é relevante e que quase ninguém pensa é que também estão dentro desse nível mais preocupante, né, desse grupo de risco, a população indígena e os idosos acima de 70 anos. Os idosos, a população indígena é uma coisa relacionada mesmo à cultura, como eu falei, né? É uma questão muito cultural. Inclusive, se a gente para pensar na população indígena, aquele número que eu falei para vocês
da idade de 15 a 29 anos, ele cai drasticamente. A gente tem crianças de 9, 10 anos cometendo suicídio. Então, são dados alarmantes, são dados preocupantes. E os idosos, é curioso porque a gente acaba não pensando neles, a gente acaba deixando de olhar para essas pessoas, esquecendo que são pessoas e que também têm seus sofrimentos, também têm uma vivência que muitas vezes pode ser difícil. Não sei se dá para parar para pensar nos motivos que levam um idoso a cometer o suicídio, mas eu vou trazer alguns para vocês. Imagina que você tem uma vida inteira, né, família, trabalho, companheira, amigos, e de repente você acaba não conseguindo mais nem manter essas relações, né, porque muitas vezes você tem uma doença incapacitante, você não consegue ver os seus amigos, né, ou os seus amigos acabam morrendo, a companheira ou companheiro acaba falecendo também. Você não consegue mais trabalhar, fazer o que você fazia. Você acaba se sentindo não relevante para o mundo mais. E muitas vezes os idosos não se sentem relevantes nem dentro da própria família. Então, eles acabam ficando muito deprimidos, acabam ficando com uma dor interna, um vazio muito grande, e eles não conseguem lidar com isso. Fora as doenças incapacitantes mesmo, né? Essa questão de antes ser o provedor de casa e agora ter que depender para tudo de alguém. É muito difícil. Coloquei aqui no slide falando sobre a notificação, porque essa é uma questão importante para a gente entender, inclusive porque eu estava falando aqui no comecinho, né, da palestra, que a gente ainda não tem dados exatos, né, nessa questão do suicídio. Só que hoje em dia a gente ainda consegue ter dados mais atualizados. Antes de 2011, esses dados não existiam, eram inexistentes, porque não era obrigatória a notificação. O que é a notificação? Quando alguém comete suicídio, a família, né, ou quem encontra, precisa chamar o serviço de emergência, e o serviço de emergência vai notificar o motivo da morte, né, a morte por suicídio. Essa notificação precisa ser feita em no máximo 24 horas. E essa questão da notificação é importante porque ela traz dados que são muito antigos, né? Por que não existe, né? Porque não existia antes a notificação do suicídio. Antigamente, os senhores das terras, né, que se suicidavam, eles perdiam tudo. O Estado tomava todas as terras. Sendo assim, as famílias começaram a não notificar mais como suicídio. Colocavam outras causas de morte para que o Estado não tomasse as terras, os bens, enfim. Depois disso, a gente começa a também ter questões religiosas. Então, vivemos questões culturais, entram as questões religiosas de que é pecado, é errado, e tem as questões familiares. Muitas vezes os pais têm o pensamento, têm a visão de que os filhos são uma continuação deles, são uma extensão deles. Então, quando um filho comete suicídio, os pais automaticamente se culpam porque eu fui um bom pai, eu fui uma boa mãe. Como que eu não percebi, né? Ou como que o meu filho chegou a isso? Que são questões que dizem respeito ao próprio indivíduo e não aos pais, né? Cada indivíduo é único
e sofre coisas que muitas vezes a família não percebe mesmo. Né? Muitas vezes os amigos não percebem, mesmo estando muito próximo. Então, existe a questão da culpa, da vergonha, porque se eu tivesse prestado mais atenção, ele não teria feito isso, ela não teria feito isso. Então, recai uma vergonha, uma culpa, um medo, e essas notificações acabam sendo dificultadas ainda mais. Só que esses dados são importantes pra gente. O que leva, então, uma pessoa a cometer o suicídio? Existem muitos motivos. Eu coloquei alguns aqui, eu vou falar sobre alguns, mas os motivos são, assim, inimagináveis. Principalmente porque, muitas vezes, o que é dor para mim não é para vocês. Às vezes, o que me faz sofrer não faz vocês sofrerem. A gente tá numa era agora onde ouve muito, né, das pessoas na internet, que é o mimimi. O que é esse mimimi? É quando a dor do outro não é a minha dor e não me atinge. Esse mimimi pode ser uma dor incapacitante, paralisante para outra pessoa. Então, é importante a gente entender que não se mede a dor do outro com a minha régua. A minha régua é minha e a do outro é do outro. A gente tem, muitas vezes, a mania de tentar enquadrar o que é do outro dentro do que é nosso, dentro do que a gente sente. Porque se o outro está sofrendo porque terminou um namoro de uma semana, a gente para e muitas vezes pensa, olha o tanto de gente que tem aí, né? Não precisa ficar sofrendo por causa disso, nem deu tempo suficiente. Mas para aquela pessoa era importante. Você não sabe o que a outra pessoa está sentindo. Eu não sei o que a outra pessoa está sentindo. Então, de jeito nenhum, eu posso medir a dor do outro com a minha régua. Sabe quando a gente conta sobre um problema, sobre uma situação que a gente está passando e a pessoa para quem a gente está contando fala assim, nossa, mas a minha tia já passou por isso e ela tá bem agora, então fica tranquila que você vai ficar bem. Além de você tentar enquadrar a dor da outra pessoa na régua da sua tia, né, que usa uma outra régua porque sente de forma diferente, você também tá não dando valor pro sentimento dessa pessoa. Porque ela tá te contando uma coisa e você tá relativizando isso porque uma outra pessoa que sente diferente, enxerga diferente e percebe diferente já passou. Não pode fazer isso, não dá pra gente fazer isso. E a gente vê muito isso até no meio da saúde. E isso acaba piorando muito quando uma pessoa já está pretendendo cometer o suicídio. Ela precisa desse sentimento validado. Quando a gente invalida o sentimento de alguém, a gente também invalida essa pessoa. E isso é muito ruim para quem já está se sentindo nada. Quando aparecem as ideias suicidas, são pensamentos conflitantes, porque a pessoa não quer morrer. Ela quer matar a dor. Ela quer que a dor pare. Ninguém quer morrer, né? E a gente fala que esse estado interno, né, esse sentimento conflitante, é um sentimento de ambivalência. O que é essa ambivalência? É aquele momento onde a gente pensa que não aguenta mais e aí, em um breve momento, a gente pensa, não, calma. Dá aquela respirada e fala, não, eu consigo, eu tenho outras coisas que me motivam e aí depois volta para esse pensamento, não, mas nada vai dar certo, não vai funcionar. E é aí que a gente entra com a prevenção. Nesses momentos, né, nesse único suspiro, às vezes,
de não, talvez tenha uma saída, a gente consegue prevenir. A gente consegue fazer com que essa pessoa entenda que ela consegue fazer alguma coisa por ela, que ela consegue lidar com isso de um outro jeito. E sempre que eu falo sobre suicídio e que eu palestro sobre suicídio, uma das coisas que as pessoas mais perguntam, ou mais falam, né, comentam, é: ah, mas a pessoa teve coragem de fazer isso, uma pessoa corajosa. Não é, gente. A gente não fala de coragem quando a gente fala de suicídio, principalmente porque uma pessoa suicida é uma pessoa em crise. E uma pessoa em crise não está em condições de ser responsável por ela mesma. Ela não toma decisões. Então, não é coragem, não é um ato de coragem e nem é um ato de covardia. É só um ato desesperado de crise de quem não aguenta mais a dor. Então, a gente precisa entender, e mostrar para essas pessoas também que dentro deste momento que ela está vivendo, existe uma prevenção. A gente consegue encontrar outra alternativa para cessar essa dor, porque é isso que ela quer. Ela quer acabar com a dor. E para isso existem outras formas. Existe tratamento. E o tratamento é efetivo, é eficaz. E eu vou falar mais pra frente sobre isso com vocês. Então, o que leva essa pessoa a se matar? Alguns dos pensamentos mais recorrentes começam com uma vontade de sumir, uma vontade de desaparecer, ir para um lugar onde a pessoa vai ter paz e não necessariamente que ela vai morrer. O que está mais relacionado e que todo mundo sempre fala, né, sobre o suicídio é a depressão, é o estado deprimido. E a gente ouve muito, né, que a depressão é o mal do século, mas a ansiedade tem sido um mal que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas. Acho que hoje em dia, quase que 80% a 90% dos meus pacientes são pacientes que sofrem com ansiedade. Depressão é muito mais difícil a gente encontrar, mas ansiedade de crise mesmo, né? Porque a ansiedade normal de viagem, eu tenho uma viagem daqui 2 dias, não consigo dormir direito, eu fico pensando nisso o tempo todo. É uma coisa normal e qualquer pessoa pode ter, mas ansiedade de crise, que vem do nada e que acaba sendo paralisante, que acaba sendo incapacitante, é preocupante e tem aumentado muito e leva muitas pessoas ao pensamento suicida também. A culpa, o medo, o fracasso, o remorso, o bullying. E quando eu falo de bullying, eu não estou falando só para quem sofre o bullying. Eu estou falando também de quem perpetra essa violência contra outra pessoa. Quando alguém comete bullying com outra pessoa, é também porque tem alguma coisa ali dentro que não tá legal. E mais pra frente, quando essa pessoa entende o que aconteceu, quando ela começa a pensar nas consequências do ato dela, vem o que eu acabei de falar, né? O remorso, a culpa, e isso tudo acaba gerando muitas tristezas, ansiedade, enfim. E as cobranças sociais, que muitas vezes são cobranças não apenas externas, mas cobranças internas também. A gente acaba sendo cobrado desde muito novo, desde criança, a fazer muitas coisas e ser bom em todas essas coisas. A tirar notas altas em todas as coisas. E depois de algum tempo, isso acaba nos prejudicando, porque não apenas, né, essas cobranças vêm de fora, mas a gente começa a se cobrar muito também. E muitas vezes a gente não tem um parâmetro de quando parar.
essa cobrança. Porque a gente não sabe quando tá bom o suficiente. E se sentir insuficiente é um motivo de muita ansiedade, de um estado muito deprimido e que pode levar a pensar no suicídio por não se achar competente o suficiente, por não achar que está produzindo o suficiente. E até por falar em produtividade, agora que estamos nesse período de pandemia, é importante a gente parar para pensar nisso, porque a gente simplesmente esquece muitas vezes que estamos passando por um período que a gente nunca na vida pensou em passar e que a gente precisa organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para passar por isso. Quando a gente se cobra de produzir o tempo inteiro, quando a gente se cobra de ser útil o tempo inteiro, a gente esquece e a gente camufla sentimentos que a gente deveria sentir. Quando a gente para pensar, né, nessa produtividade desenfreada, é muito exaustivo. E para a saúde mental, é importante também aquele momento do ócio, e não estou falando do ócio criativo, estou falando do ócio, deitar e ficar olhando para o teto. É importante para que a gente consiga organizar o nosso pensamento, para que a gente pare de se sobrecarregar com todas as coisas que a gente já tem na rotina. Porque a gente está o tempo inteiro correndo, né, com todas as coisas, e aí a gente vai colocando mais coisas na nossa rotina, e muitas vezes, inclusive, esse incluir muitas coisas na rotina acaba sendo uma fuga da realidade, acaba sendo um modo que a gente encontra de fugir de sentimentos que a gente deveria sentir. E isso tudo tem a ver com aquilo que eu falei lá na frente, da gente não aprender a lidar com os sentimentos. E é importante a gente lidar com eles. Dependência química, álcool, drogas, transtornos mentais. E quando a gente fala de transtornos mentais, claro que todos eles acabam contribuindo, né, para que a pessoa não se sinta tão importante, para que ela não se sinta tão produtiva, como eu estava falando, porque muitos desses transtornos são incapacitantes mesmo, são paralisantes. Mas 2 deles que são mais relacionados ao suicídio é o transtorno de personalidade borderline e a bipolaridade. Essas pessoas já sofrem muito com o transtorno e muitas vezes as pessoas que estão ao redor não conseguem entender, não conseguem validar esses sentimentos e a própria pessoa não consegue lidar com a bagunça interna dela. Então ela encontra, né, ela tenta encontrar uma forma de fazer com que isso pare, porque muitas vezes é insuportável conviver com o que está dentro dela, com aquela bagunça de sentimentos. E é importante também a gente falar, antes de eu pular para o próximo tópico, que quando existem comorbidades, é ainda mais perigoso. Então, o que são as comorbidades? É uma pessoa que tem depressão e ansiedade. É uma pessoa que tem ansiedade e faz abuso de ilícitos. Então, quando tem mais de uma coisa, né? Tem uma coisa em comorbidade com a outra, acaba sendo ainda mais difícil e mais perigoso. O sentimento de solidão. Muitas vezes a gente está no meio de muitas pessoas, mas ainda se sentindo só. Acho que uma das coisas que faz com que isso aconteça muito é justamente esse emaranhado de informações que a gente tem o tempo todo à nossa disposição. Nas redes sociais, em todos os lugares as pessoas estão correndo com muita informação o tempo inteiro e elas acabam não conseguindo se conectar muito com as outras pessoas. São conexões muito fracas, são conexões muito rasas e elas acabam se sentindo muito sozinhas. Qualquer tipo de abuso, abuso físico, abuso psicológico,
relacionamentos abusivos, e quando eu falo de relacionamentos abusivos, eu não estou falando só de relacionamento conjugal. Existe relacionamento abusivo entre amigos, existe relacionamento abusivo entre familiares. Então é importante a gente parar para conseguir prestar atenção nesses abusos também. É importante a gente falar sobre isso, e graças a Deus estamos falando mais sobre isso também, porque como eu falei no começo, né, dessa palestra, a informação é a nossa maior arma para combater essas questões que são tão difíceis de falar. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. E por isso que é tão importante a gente aprender o que fazer com essas pessoas, como que a gente ajuda essas pessoas. Lembra que eu falei para vocês que o número de prevenção era um número muito alto, e isso é uma coisa muito boa? Existe mesmo um jeito de prevenir esse suicídio? Sim, e 90% dos casos poderiam ser evitados se a gente soubesse como preveni-los. E muitas vezes a gente não sabe simplesmente porque não está na mídia, porque a gente não fala muito sobre isso, e por isso que é tão importante a gente conversar como a gente está fazendo aqui hoje. 90% é muita gente que poderia estar aqui. Como que a gente identifica alguém que talvez precise de ajuda? Muitas vezes a gente ouve, né? Quem nunca ouviu falar, mas quem quer se matar, se mata. Quem quer, não pede ajuda. Quem quer, não fica falando. As pessoas que falam que vão se matar só estão querendo chamar a atenção. E sim, elas estão querendo chamar a atenção. Atenção para a dor insuportável que elas estão passando, que elas estão sentindo. E por que que a gente não pode prestar atenção nessa dor? Por que que a gente não pode dar atenção para essas pessoas? E essa fala do quem quer se matar não avisa, só se mata, é muito perigosa, porque não é assim que funciona. A maioria das pessoas que têm pensamentos suicidas avisam. Elas avisam muito. Elas avisam não uma vez, elas avisam 1, 2, 3, 10 vezes. Só que muitas vezes a gente não está disposto a ouvir esses pedidos de ajuda. A gente não sabe identificar um pedido de ajuda. Porque muito raramente alguém com pensamento suicida vai chegar para você e vai falar assim: viu, eu tô passando por uns problemas e eu não sei o que fazer com eles, eu tô pensando em me matar hoje à noite. Não é assim que os pedidos de ajuda chegam. Os pedidos de ajuda chegam naquele momento em que o seu amigo, o seu parente, chega para você e fala que não tá mais aguentando. Quando ele chega e fala que ele não sabe mais o que fazer. Quando ele chega e fala que ele tá tão cansado que ele queria sumir. São pedidos de ajuda. E existem outras coisas que a gente pode prestar atenção nos comportamentos que nos dizem muito desses pedidos de ajuda também, que servem pra gente como pedidos de ajuda. Queda de rendimento escolar. Então, um aluno que sempre tirou notas boas começa a não tirar mais notas tão boas assim. O que aconteceu com esse aluno? Ao invés da gente brigar com esse aluno, a gente precisa entender qual que é a motivação ou a desmotivação, né, que está por trás disso. O que está acontecendo? A automutilação. A automutilação é uma coisa complicada que acontece muito, muito, muito. E que já liga um alerta para a prevenção do suicídio. Já é um passo que a pessoa dá de mostrar, olha só, eu não sei lidar com o que está acontecendo internamente, então eu estou mostrando aqui na minha pele que assim que eu consigo lidar.
com isso. Né? E essa automutilação acaba sendo algo que acontece de forma recorrente. Muitas vezes as pessoas tentam esconder, mas muitas vezes as pessoas tentam mostrar também. E esse mostrar é uma forma de pedir ajuda também. Porque olha só, eu não sei lidar com o interno, então eu estou trazendo isso para o externo para de alguma forma tentar fazer com que um curativo cure o que eu estou sentindo. Só que não é assim que funciona, né? Com a pele a gente coloca um band-aid, a gente faz um curativo e melhora, mas e com o que está interno? Existem outros meios e a gente precisa ajudar, a gente precisa aprender a ajudar. Falta de interesse em atividades que antes a pessoa gostava. Sempre gostou muito de sair com os amigos, sempre gostou de tocar violão, sempre gostou de jogar futebol, de jogar videogame, agora não gosta mais. O que está levando essa pessoa a parar de gostar das coisas que ela gostava antes? Imagina que a pessoa já não tem mais interesse na própria vida. Como que a gente acha que essa pessoa vai manter o interesse dela nas outras coisas? Nas relações com as outras pessoas? É muito difícil. Uma tristeza muito forte, muito grande, que não passa. Tristeza é uma coisa que todo mundo sente. Uma coisa que todo mundo vai sentir um dia. Uma coisa que todo mundo já sentiu. Então, o importante é a gente parar e prestar atenção em tristezas que não passam, que não são tristezas como qualquer outra, mas uma tristeza que não passa, que vai se arrastando. O isolamento, a falta de interesse no seu próprio bem-estar, falas e posts nas redes sociais. Acho que isso é um tópico importante para a gente falar aqui, principalmente porque estamos em uma era completamente digital, né? Então, as pessoas acabam falando muito nas redes sociais, acabam expressando muitas questões nas redes sociais e muitas vezes por meios não só diretos, o que também acontece muito. As pessoas conseguem expor na internet algo que elas não conseguem expor, às vezes, pessoalmente. Essa vontade de não viver mais, essa vontade de tirar a própria vida, muitas vezes até a partir de memes na internet. E o que a gente mais vê são pessoas ignorando. O que a gente faz? A gente continua passando o nosso feed como se nada tivesse acontecendo. É claro que não dá pra gente ajudar todo mundo, mas é importante a gente conseguir conscientizar a maior parte das pessoas para prestar atenção nessas questões. O Facebook, o Instagram, eles têm ferramentas para prevenção do suicídio. São ferramentas muito bacanas e que são fáceis de usar. Dá pra gente tentar pedir ajuda por lá. Então, mesmo que você não fale diretamente com a pessoa que está passando por algo assim, que está postando algo assim, tem uma forma de tentar ajudar. E já ter tentado suicídio anteriormente. Isso significa que todas as pessoas que já tentaram o suicídio uma vez vão tentar mais vezes? Não. Porque tem tratamento e, como eu disse, o tratamento é efetivo. Então, uma pessoa que já tentou suicídio ou que já pensou em suicídio pode simplesmente não pensar mais nisso depois de um tratamento bem aplicado. Porém, algumas pessoas são reincidentes e elas acabam tentando novamente. E é mais perigoso ainda, porque como da primeira vez ela não conseguiu chegar ao fato, né? Ela acaba pensando em outras formas disso acontecer, de ter esse pensamento bem-sucedido. Então, como que eu posso ajudar?
existem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar, mesmo quem não é da área da saúde, né? Então, perder o medo de se aproximar para oferecer ajuda. Muitas vezes eu já ouvi falar: mas eu tenho medo, e se eu vou falar com a pessoa, ela me mata e se mata? E se eu vou falar com a pessoa e ela se mata na minha frente? Gente, não tenham medo de uma pessoa que está em sofrimento. É uma pessoa que está em sofrimento, ela não vai tentar, pelo menos na grande maioria dos casos, ela não vai tentar nada contra a sua vida. Ela quer acabar com a dela, com a dor dela. Então, não tenham medo de se aproximar e perguntar o que está acontecendo, como que você pode ajudar, entender o que essa pessoa está passando. Se disponibilizar a ouvir com atenção, sem julgamentos, críticas ou, presta atenção aqui, ou conselhos. Isso é importante porque lembra do que eu falei da régua, que não dá pra gente medir a nossa vida com a régua da outra pessoa? Então, muitas vezes a pessoa vem pedir ajuda pra gente e a gente simplesmente quer aconselhar, quer palpitar. E o que é bom pra mim não é bom pro outro, não necessariamente. Às vezes o que é muito bom pra mim é horrível pra outra pessoa. Então, não dar palpite nesse momento é muito importante, até porque muitas vezes o suicida, né, uma pessoa com pensamento suicida, ele não quer ouvir nada. Uma coisa que eu ouço muito, assim, é de: eu não sei o que falar. Ok, tá tudo bem. Muitas vezes essa pessoa já tá tão invalidada, já teve o sentimento tão invalidado, que a única coisa que ela quer é ser ouvida. É a única coisa que ela quer. E é importante você deixar claro para essa pessoa que você não sabe lidar com essa situação, mas que você está ali para ouvi-la caso ela queira falar. Não falar para ela que vai ficar tudo... Uma coisa que eu ouço muito e que é muito prejudicial e que vem muitas vezes até de ambientes de saúde, da saúde, de agentes da saúde, mas você é tão bonita, por que você está pensando nisso? Mas olha quanta coisa que você tem, por que você está pensando nisso? E é uma doença. Tem tratamento. Não escolhe rico, pobre, jovem, velho. É um estado que exige cuidados, que exige tratamento. Então, não importa se é uma pessoa feia ou bonita, se é uma pessoa magra ou gorda, se é uma pessoa, né? Não escolhe. Então, esse tipo de palpite, esse tipo de fala acaba invalidando ainda mais a pessoa que está ali na sua frente tentando falar sobre o sentimento que ela está sentindo. Se você não sabe exatamente o que falar, só fica ouvindo, fala para ela isso. Fala para essa pessoa: eu não sei o que te falar, mas eu tô aqui para te ouvir. Que é justamente o validar os sentimentos dela, né? Acolher ela de uma forma empática, tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa. Porque, como eu falei, muitas vezes o que para mim não é um problema, para outra pessoa pode ser um problema muito grande. Então, é importante a gente também perguntar para essa pessoa e dar esse espaço para que ela fale o que está afligindo ela. E encorajar a pessoa a buscar ajuda profissional. Isso é muito importante. Né? Como eu falei, quando a gente não tem algo para falar, a gente precisa falar isso para a pessoa, né? Eu não sei como te ajudar, mas eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? Ou a gente pode encontrar um profissional que possa te ajudar nisso. Uma coisa bacana de se fazer e que é muito efetivo também é: olha, eu não sei o que fazer, mas se você quiser eu vou junto com você até o psiquiatra, até a UBS, eu vou junto com você até a primeira consulta com o psicólogo. É muito importante. E comunicar à família ou alguma pessoa próxima. Isso é importante
Porque a maioria, né, das pessoas suicidas acaba se isolando e não contando para as pessoas mais próximas por medo de julgamento, né, por medo desses palpites que elas não querem ouvir e que elas não precisam mesmo ouvir. Então, quando você mostra para essa pessoa que ela pode confiar em você, você mostra que ela também pode confiar em outras pessoas. Essa rede de ajuda, essa rede de apoio é uma das partes mais importantes na prevenção contra o suicídio. E quais os profissionais, então, que podem ajudar essas pessoas? Psicólogos, psiquiatras, os serviços de emergência, como o SAMU, a UPA, o pronto-socorro, serviços públicos de saúde como o CAPS. E é muito importante falar do CAPS, porque a existência dele no município reduz o risco de suicídio em 14%. É um número muito alto. O CAPS é uma ajuda, assim, valiosíssima para a saúde mental. O CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, o CVV atende 24 horas por dia, 7 dias na semana. Às vezes ele demora muito, né, para atender, mas atende. E é um atendimento muito especializado, é uma escuta muito valiosa também. O número do CVV é o 188. Divulguem esse número para todas as pessoas que vocês conhecem, porque é um número importantíssimo, é um número para ficar colado na porta da geladeira. É muito importante. E o número do SAMU, que é o 192, também é importante. E para finalizar, então, não tenha medo de pedir ajuda. Essa tempestade também vai passar. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, que eu, juntamente com a escola, vamos tentar responder essas dúvidas e vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, não só em setembro, mas em todos os outros momentos também. E, claro, respeitando os nossos limites, entendendo até onde a gente pode ir ou não para ajudar essas pessoas. Não dá para a gente viver a vida da outra pessoa e se prejudicar com isso, porque é um tema muito pesado, são sentimentos muito pesados e que muitas vezes a gente não consegue lidar e a gente acaba adoecendo junto. Então, entendam os seus limites. Acho que para finalizar é importante falar um pouco disso. Estamos no Setembro Amarelo e muitas vezes a gente vê nas redes sociais aqueles posts de: se você estiver triste, fale comigo. Se você não estiver bem, me chame em inbox. Mas a gente precisa entender se a gente realmente está disponível para ajudar essas pessoas. Porque muitas vezes a gente se disponibiliza, mas a gente não está tão disponível assim. A gente se disponibiliza, mas a gente não tem esse tempo que a pessoa vai precisar. Eu falo que um paciente suicida equivale a 3 pacientes, porque é realmente muito pesado. E a gente que trabalha com saúde mental, muitas vezes precisa impor esses limites também. Eu não me disponibilizo no Setembro Amarelo nas redes sociais porque eu sei qual é a minha disponibilidade e eu sei qual é a demanda de uma pessoa com esses pensamentos. Então é importante, entendam qual que é o limite de vocês, qual que é a disponibilidade de vocês e o quanto vocês estão bem para lidarem com isso também. Um doente não ajuda outro doente. A gente precisa estar bem para isso. Fiquem bem, fiquem salvos, seguros em casa e a gente se vê.